Seu caderno. Sirlene, boa tarde, Sirlene. Professor, vocês já começaram a pauta? Crianças. Vocês já começaram a Acabou de entrar na pauta? aula, amigo. Você está recebendo aí dos seus colegas, tá? Espera um pouquinho aí. Tá. Acabamos de chegar na aula. Espera um pouquinho aí. Aguenta aí. O professor não vai deixar você perdido, não, tá? Tá. Ana Lídia, você ia me ajudar, né, Ana? Olha, vai. E Davi, Oi. pra você fechar o áudio, cara. São os momentos que eu já faço a chamada, tá? Calma aí. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Não, alguém fala, por favor. Agora sim, Sirlene. Eu consigo. Ah, tá. Entendi. Ai. Gente, o professor? Professor? Pois não, Stephanie? Eu posso te mandar a foto da tarefa? Já deveria ter mandado. Ai, desculpa, que eu esqueci. Vou te mandar agora. Ô, João, o professor vai fazer a chamada, tá? Lourenço.
Eu vou passar lá no quadro a pauta e você copia, tá? Já levou, já pegou. Tá passando, tá? Espera um pouquinho que vai chegar na sua mesa. Alguém tá conseguindo me ouvir? Eu consigo te ouvir. Sirlene, fecha seu áudio aí. Quem tem que ouvir é vocês que tem que ouvir o professor, tá? Fecha o áudio aí, fazendo um favor. Tô vendo se tá conseguindo. Pessoal, chamada. Você está me atrapalhando, Sirlene. Fecha o seu áudio. Obrigado. Ana Beatriz. Presente, professor. É, Ana Beatriz. Ana Lídia. Arthur. Arthur Vinícius. Presente. Arthur Vinícius. Beatriz Presente. Cristina. Quem é a Beatriz? Beatriz está com falta. Davi. Inocente. Tô aqui, professor. Ok, Davi, obrigado. Isabela. Já se organizou, Isabela? Já? Sentou. Não, você está me atrapalhando também. Estou fazendo chamada. Estou fazendo chamada. Com licença. João Gabriel. João Mateus. João Mateus. Chamada, João. João Mateus, preciso que você responda, João. Tá presente. Sirlene, João, Sirlene. Deixa o seu áudio fechado. João. Lourenço. Lucas. Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, tá com falta. Lucas Eduardo. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Sartori. Presente. É você? Sim. Maria Eduarda Fernandes. Maria Fernanda. Desculpa. Marlos. Marlos está entrando. Miguel Vinícius. Stephanie. Stephanie. Professor, eu vou sair aqui rapidinho, tá? Stephanie. Stephanie precisa responder, tá? Eu vou cobrar lá no chat, lá no grupo do WhatsApp. Vitor e Wendel. Muito bem. Eu vou anotar os alunos que estão com falta, tá? Que é a Stephanie, que não respondeu. E o senhor João Mateus. Vou cobrar lá no grupo. Só um instante, eu já passo para vocês a pauta. Sirlene, deixa no mudo aí.
Mandei o recado lá no grupo, tá? Os alunos João, Matheus e Stephanie não responderam a chamada. Não fica com falta por enquanto, tá? Até darem sinal aí de que estão ouvindo, assistindo a aula, estão acompanhando. Aí o professor corrige aqui. Crianças, eu vou compartilhar com vocês a tela e vocês vão registrar a pauta. Professor, qual que é a pauta? Arthur, eu disse que eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão registrar a pauta, tá? Tá compartilhando a tela, Arthur? Tá vendo aí? Eu tô Compartilhamento? vendo. Agora, ó. Vê se dá para ver aí. Tô vendo. Ok. Pronto. Copiem a pauta, por gentileza. Vocês estão na sala aí. Oi, Enzo. Tudo bom, amigo? Enzo, você tem caneta preta? Faz aí a pauta de caneta preta. Deixa eu ver como vai ficar. Sim. Assim. Aqui? Deixa eu ver, Enzo, como tá. Vai, Lucas, Arthur. Muito bem, Enzo. Professor, eu já terminei de copiar a pauta. Muito bem, Davi. Aguarda um pouquinho, o professor já vai começar a cobrar algumas informações sobre a tarefa, tá? Dá uma olhadinha aí no seu... Ô, professor, você recebeu a minha tarefa? Mandou? Eu mandei, eu mandei. Professor, eu mandei. Você viu? Teacher. Vamos ver. Quem é você? Professor, eu vi aqui que o senhor me chamou, que eu teve muito problema na conexão hoje.
Desculpa. Presente. Quem é Maurício, gente? Não, prof, eu não te mandei, não. Me manda, Arthur. Ô, Davi. Tá, peraí, deixa eu te adicionar. Professor, o senhor. Eu não escutei. O senhor já recebeu o meu? Quem tá falando? A Stephanie, professor. O que você precisa, Stephanie? Eu perguntei se o senhor recebeu a minha tarefa. Eu queria perguntar por que você não respondeu a chamada. Você não estava acompanhando a aula? Não, professor, é porque eu tava falando com a minha mãe. Ô, professor! Ô, Pra você professor, o falar, seu nome, o professor, tá professor te de atrapalhando. Cortez? O seu nome tá de Cortez? Isso, acabei de mandar para você, ó. Tá, Me peraí. manda. Tá. Deixa eu pegar meu caderno de história. Eu quero ver Professor, a desculpa, tarefa é que eu tava de hoje. falando com a minha mãe sobre um negócio. Qual que é a Sabe? página mesmo, professor? Página do quê, Sirlene? Apostila, página 33. Peraí. Ô, professor, volta na pauta que eu tava escrevendo. Não estou ouvindo nada. Vamos falar um por vez. Stephanie, o que Professor, você precisa? eu perguntei primeiro se o senhor já recebeu minha tarefa e eu falei pro senhor também voltar rapidinho a pauta, porque eu já tô terminando, já foi uma tarefa. Sir, Na pauta, aliás, na tarefa não. Stephanie, seu áudio está cortando. Vai lá no chat e escreve o que você precisa. Sirlene, olha só a sua pauta que você usou, escreveu na última aula, Sirlene. Vai ler lá a sua pauta, vai saber qual que era a tarefa, Sirlene. Pessoal, rapidinho, tanto para quem está em casa, quanto para quem está aqui na sala de aula, a tarefa referente ao conteúdo da página 33, estava pedindo para vocês registrarem uma definição para cidade, ou seja, o que é uma cidade? Eu posso perguntar para você o que é uma cidade, como que você ia me explicar? Posso falar, professor? O jeito que eu colocaria, o jeito que ficou? Posso falar? Fala, Enzo. Página 33. Uma semana que você internet em casa. Não, uma semana não, então, por que não fez no dia 2? Dia 3. E, Lucas? Ô, professor, posso falar o jeito que ficou? Que eu ia explicar o que que é uma cidade? Crianças, é o seguinte. Lá na atividade da apostila página 33, era... Só um pouquinho, deixa a Maria parar de me atrapalhar aqui. Vamos lá, falando com a Sirlene. Sirlene, qual foi a definição para o termo cidade que você conseguiu achar, Sirlene? O jeito que é explicar o que que é uma cidade para mim
É, professor. Professor, posso Está falar cortando aqui? seu áudio. Não sei se é a internet. Ah, a internet dela. Professor, Fala você, Arthur. pra mim, o áudio do senhor tá cortando. E o do senhor, pra mim, tá cortando. Então, estamos quites. Tá cortando pra mim Não é um também. problema aqui da internet da escola. Na internet da É escola. para a cidade, né, professor? Vai lá. Isso, Arthur. Aqui, ó, cidade é um complexo demográfico formado por importante concentração populacional não agrícola e dada a atividades de caráter mercantil, industrial, financeiro e cultural. Muito bem, gostei, Arthur. E agora você, Lorenzo, o que é estado? Posso falar, professor? Muito bem. Ó, para o estado, a gente tem duas definições, o que a gente vai acompanhar daqui a pouco, o professor vai falar para vocês, tá? Sobre o conteúdo a ser estudado. Né? 33. Foi uma tarefa que o professor passou como pesquisa na última aula, na primeira aula que você teve. Isso. Azul, 33. Vamos lá, quem está em casa aí falou aí, disse que queria falar. Quem é? Eu, professor. Oi. Fala, Sirlene. Posso falar? Fala, Sirlene. Pode. Um estado é feito por cidades e outras coisas que existem dentro delas. A internet do professor tá bem ruim aqui na escola, hein? Não entendi nada que você falou, Sirlene, mas obrigado, tá? A gente vai acompanhar ali as correções. Então, como eu disse para vocês, tem duas definições para o termo estado. Tá bem quente hoje, né? E aí na verdade, nós vamos acompanhar algumas informações a partir do conteúdo da apostila. Para quem está em casa, o professor vai compartilhar com vocês novamente a tela, que é para vocês acompanharem os slides, tá? E para quem está aqui na sala de aula, vocês vão dar uma olhada na página 31 da apostila de vocês. Apostila, página 31. Qual página mesmo, prof? Ô, prof, que página mesmo? Espera aí. A página 30 a gente não finaliza. Não. Vamos lá para a apostila, página 29. Eu falei 31, mas não é. Página 29. Ok. Apostila, página 29. Galerinha, na página 29, nós começamos a ver algumas informações a respeito do crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Na última aula, nós usamos, inclusive, uma das pautas falando a respeito do crescente fértil. O problema foi que a gente não deu conta de chegar a todas as informações, tá? A gente fez correção, prolongou, demorou um pouquinho mais e não conseguiu chegar ao conteúdo. Então, lá na página 29, a gente começa a falar sobre o assunto ligado ao crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Esses assuntos fazem com que a gente possa, então, associar as informações à ideia dos humanos. Eles eram nômades, depois eles passaram a se tornar sedentários, foram acontecendo algumas transformações, mudanças, que fazem com que esses primeiros grupos humanos possam ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento vai ser alterado também na forma como eles vão começar a viver, tá? Antes eles viviam em grupos separados, andando de um lugar ao outro, com características ligadas a serem nômades. Por eles se tornarem sedentários, depois de todo o processo de migração, ou continuando o processo de migração, esses grupos eles começam a ter uma organização um pouco mais elevada, tá?
Eles já começam a se organizar, começam a ter uma cultura, começam a ter uma linguagem própria, começam a ter princípios políticos de organização, então já está tudo um pouco mais organizado. E isso leva à ideia de uma civilização, tá? Por isso que nós vamos estudar Mesopotâmia e Egito, Repete, por favor. porque são as duas localidades onde ocorre a demonstração clara de civilização. São esses primeiros grupos que a gente consegue identificar. Quem está falando? Quem está falando? João Mateus, professor. O que você precisa, João? Repete, por favor, porque aqui na minha casa a conexão está um pouquinho ruim, travou muito quando o senhor falou. Não dá para ouvir o que eu falei? Não deu. Ô, professor, eu vou sair, prof. Eu vou encher minha garrafinha, tá? Depois eu volto, tá? Não precisa avisar, tá, Davi? Vai lá no chat, pede para o professor e conversa com você. E assim você não atrapalha a gente conversar no chat, no áudio, tá? Quando precisar ir beber água e ir ao banheiro, vai lá no chat e escreve: professor, posso beber água? Eu vou beber água e ir ao banheiro? Mais fácil. Ok, amigo. Eu também não sei se é aqui na escola ou se é na casa de vocês. Deixa eu trocar aqui de Wi-Fi para ver se vai dar certo. Ok, vamos É na casa dele, porque aqui tá... Calma aí. Vamos ver se essa vai funcionar, tá? Cadê o senhor Aqui João não Mateus? tá. Tá ok? E agora, João Mateus? Tá ok? Tá ouvindo, professor? Sim. Agora está muito melhor. Melhorou? Beleza. Crianças, falando a respeito do nosso novo conteúdo, tá? Do nosso novo assunto, lá na página 28, a gente começa a falar sobre Mesopotâmia e Egito, ligados ao crescente fértil. Aqui a gente já está falando de uma organização, sociedade um pouco mais aprimorada, tá? Como eu disse a vocês, a sociedade, as organizações que surgiram antes, onde os grupos humanos eles começaram a se organizar de forma a ter um pequeno desenvolvimento, primeiro no período paleolítico, descoberta do fogo, e eles vão aprimorando algumas outras necessidades ou atividades, aí praticam a caça, a coleta, e eles vão desenvolvendo até chegar na Revolução Neolítica, onde já faz parte do período neolítico, e esse período neolítico gera uma grande transformação para essa organização social. Esses grupos eles vão se manter, então, organizados, e a organização um pouco mais precisa, bem mais estruturada, vai fazer com que surjam as civilizações, tá? Essas novas organizações. Por exemplo, nós aqui no Brasil fazemos parte de uma civilização, tá? E é dessa forma que a gente vai entender como que se configurou as civilizações ligadas aos primeiros grupos humanos. Lá na página 29, no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte, Lourenço: o conceito de civilização não é fácil de ser elaborado, não é fácil de a gente criar um conceito para o termo civilização. Entre os historiadores existem muitas discussões sobre qual seria a melhor definição para explicarmos o termo civilização. Para o nosso estudo, nós vamos considerar que são necessários características da sociedade para que essa sociedade possa ser chamada de civilização. Quais são essas características? Tá? Quais são os elementos? A sociedade tem todos os habitantes estão envolvidos na produção agrícola. Todos promovem, estão envolvidos em uma atividade agrícola. Grupo de pessoas que convivem e se identificam como pertencentes ao mesmo grupo. Nós somos da tribo Lobo-Guará. Então, essa tribo Lobo-Guará, todas as pessoas fazem parte desse grupo. Todas as pessoas se sentem participantes daquele grupo. Depois,
é uma sociedade onde tem uma produção cultural comum. A cultura é igual ou semelhante para todos. Não é cada grupinho, cada família tem uma cultura diferente. Eles acabam se associando. E por último, de modo geral, a sociedade que domine um sistema de escrita. Então, essas quatro características fazem com que nós tenhamos uma ideia de civilização. A partir do momento que um grupo de pessoas tem essas quatro características, eles são considerados como uma civilização. Aí, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar informações a respeito do crescente fértil, onde se estruturaram as populações humanas. Professor, Dá uma sobre a civilização, o nome dela são as pessoas que escolhem ou é uma regra, tipo? Então, se nós formos falar sobre as civilizações antigas, a gente pensa que algumas atribuições foram aplicadas, tá? Foram dadas os nomes. Em outras, eles já haviam uma configuração deles mesmos criarem um nome, tá? Cada uma dessas civilizações cria o seu nome, ou o nome é dado depois de um certo tempo. Se a gente for falar de uma sociedade muito antiga. Crianças, página 30 da apostila, dá uma olhada na página 30. Olha o termo. O que o professor está falando é crescente fértil. O que significa a ideia de crescente, ô João? Crescente, o que você pensa? Hã? Mas o que se relaciona ao termo crescente? Página 30. Quando fala de crescente fértil, você vê essa imagem aí que tá marcada de verde. O que você pensa? Não? Está circulado. Floresta? Crescente fértil. O que remete o termo João Mateus, Stephanie? Stephanie está ocupada. Professor, o crescente na minha cabeça vem um negócio que cresce, mas esse negócio aqui é, tipo, parece uma, tipo, sei lá, uma cidade. Para mim, professor, Pra mim é uma região. aqui, de acordo com o treco aqui, egípcios e sumérios, o primeiro dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Isso, os primeiros povos, tá? Só que daí a gente está falando a respeito da ideia do crescente fértil. O que vocês conseguem ver na imagem da página 30, que está circulado aí em verde, é a área chamada crescente fértil. É como Pra se mim, fosse... professor, É a parece civilização? aquele... Pra mim, professor, parece aquele chapéu, sabe, que nordestino usa. Aí a representação é como se fosse a Lua na fase crescente, e o termo fértil é justamente porque existem mecanismos ali naturais que vão ajudar na fertilidade do solo, tá? O termo crescente e fértil é justamente porque essa região, ela é uma região onde tem a possibilidade de civilizações se instaurarem e de ter um crescimento e desenvolvimento muito grande, até mesmo da agricultura. Fecha o áudio, Davi. Tá, peraí. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder as perguntas letra A, B, C e D, por favor. Ok. Ana Lídia, Professor, eu já A, B, respondi. C e D. Vai, Vitor, se concentra.
Quem está em casa? A Liliane vai responder a letra A. O Marlos vai responder a letra B. A Stephanie vai responder a letra C. E o Arthur vai responder a letra D. Eu? A letra D? Isso. Uma região fértil ela é pontuada com rápida. Professor, Pois não. na tá falando qual elemento, então é somente um elemento, né? Ou pode colocar Exatamente. outro? Só um. Ah, tá. Ó, o Marlos já vazou. Vou achar outro aluno para responder no lugar do Marlos, tá? O Marlos ia responder a letra B. Eu vou chamar o João Matheus para responder a letra B, tá, João? Pode ser. Professora, eu já terminei, tá? De responder todas. Agora eu vou esperar os outros responder, porque eu fiquei de responder assim. Desculpa, eu não ouvi o que você está falando. Ô, professora, eu falei que eu já terminei de responder todas. Obrigado. Eu também. Eu já volto, tá, professora? Porque sem querer aqui eu derramei água, aí eu vou secar. Professora, eu terminei. Ok, obrigado.
assim, quem? Ásia e África. Não, não é, não tá, a pergunta não é quais são os continentes. Calma aí. Crianças, vamos lá. Exercício página 30, exercício número 1 que vai responder é a Liliane. Liliane, leia a pergunta e a resposta. Tá. Pode ler, Pro? Pode. Qual elemento natural favoreceu a fixação de grupos humanos no crescente fértil? Qual foi o elemento natural? Fala. Eu coloquei os rios. Isso, exatamente. Os rios. O elemento natural que ajuda esses grupos a se manterem são os rios, ok? Os rios. Exercício letra B. Vitor, presta atenção. Letra B, quem vai responder é o João Matheus. Cadê você, João? Oi. Quais rios constam no mapa? Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Mar Mediterrâneo e Mar Negro. E Mar Cáspio. Ó, exatamente. O que você vai colocar? A pergunta é: Mas, ô, prof, quais falou que era só rios? rios. Isso, quais rios constam no mapa? Então você vai escrever somente os rios. Ô, prof, eu posso falar D? Espera aí, Davi, fecha aí. Quais são, Lucas? Que mais? E o Rio Nilo. Rio Tigre, professor. Eufrates e Nilo. Ô, professor, eu quero falar uma coisa sobre o Rio Nilo. Fala. Sabia, prof, que o Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo? É um dos maiores rios do mundo. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Nilo e você fala um pouquinho mais, tá, Davi? Continuando. Exercício letra C, quem vai responder é a Stephanie. Pode ler, professor? Por gentileza, pode. C. A região representada no mapa é chamada de Crescente Fértil. Por que o local recebeu esse nome? Pois nesse local tem muitos rios. Alô? Professor, eu coloquei que tem uma sociedade complexa e politicamente organizada. Apaga, João. João, eu acho que você está pesquisando bastante. É só fazer leitura da imagem. Apaga e faz direitinho, João. Stephanie, você não completou a resposta. Porque tem rios? Só essa é a resposta? Não, professora, eu não coloquei só isso. Estou esperando, então. Você tirou, colocou no mudo e não falou mais? Eu coloquei assim, ó. Pois nesse local tem muitos rios. Só isso? Criança, a ideia em relação à pergunta, por que essa região é chamada de crescente fértil, precisa, claro, ter uma resposta mais bem elaborada, tá? Então, vocês têm que levar em consideração que essa região recebeu essa denominação ou esse nome por conta da presença dos rios, que deixavam as terras mais férteis. Então, não é só o fato do rio estar ali, é o que o rio faz em relação à terra. Por exemplo, tá. Para quem não conseguiu responder, o professor vai escrever lá no chat, tá? Sim. Eu vou deixar no mudo e vou responder para você lá no chat.
Galerinha, último exercício, letra D, quem vai responder é o senhor Arthur. Vamos lá, Arthur. Qual é a pergunta e a resposta? A pergunta é essa aqui, ó. Na atualidade, que países estão localizados nessa região? Eu coloquei aqui, ó. Egito, Líbano, Jordânia, Israel, Síria, Turquia, Irã, Iraque. Muito bem, meu amigo, exatamente. Eu Muito bem. coloquei Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Israel, Jordânia, Sudão, Eritreia e Djibouti. Muito bem. Manda foto para mim, João. Eu vou selecionar quais estão corretos aí. Tá. Eu vou mandar também, tá, professor? Tem que mandar foto? Só do João. O João mandou alguns nomes errados. Eu estou pedindo a foto para o João, que é para eu selecionar quais que ele vai deixar ali. O que você precisa, Stefano? Ô, professora, eu falei que eu vou mandar. Não, eu quero foto somente do João Matheus. Só o João Matheus. Para vocês outros eu vou colocar lá no chat, tá? Aqui na sala. Vai lá, Maria, escreva aí. Você fez, Maria? Não, né? Parte do Egito. Para quem está em casa, o professor mandou lá no chat, tá? Acompanha lá no chat. João Matheus, agora você vai conferir lá no chat que o professor mandou, tá? Então você vai ver que Iêmen você vai tirar, Sudão, Arábia Saudita, e vai substituir por esses que estão aparecendo aí no chat, tá bom?
Ô, professor. Ai, peraí. Professor, você pode mandar os rios de novo no chat? É porque eu tinha colocado errado. E aí. Eu posso falar pra você. E aí eu quero. O que você precisa, Stephanie? Ela quer que. Ela precisa de ajuda na B, eu vou ajudar ela. Ó, Stephanie, você vai. É que eu tinha colocado errado, professor. Eu tinha colocado os mares. Aí, ô professor, só uma pergunta. O Golfo Pérsico é um rio? Não entendi sua pergunta. O Golfo Pérsico é um rio? Golfo Pérsico? Não. Ah, tá. Na letra B, você vai localizar os rios. O rio tá ali, ó, tá aparecendo azul. É só você olhar ali ao redor de onde está aquela meia-lua e achar quais são os itens azuis, ou seja, quais são os rios. Assim, Stephanie, vai, capricha. Procura. Pessoal, para quem está em casa, Lucas, apostila página 31. Lá na apostila página 31, a gente começa a falar a respeito desse elemento que ajudou e muito a essas civilizações a alcançarem o desenvolvimento. Tá? Qual é esse elemento natural? Esse elemento natural são os rios. Essas civilizações, elas se instauram, elas começam. Professor, sem querer você montou seu áudio, eu acho. Ok, João. João, eu disse para vocês irem lá na página 31. Dá uma olhada na 31. A gente vai falar sobre esse elemento importantíssimo para a sociedade humana, principalmente para esses primeiros grupos que vão começar a ter ali as atividades já voltadas para a prática da agricultura, e eles precisam ter, se utilizar ali da água dos rios para que eles possam, então, sobreviver. Tá? Entre algumas informações, na página 31, nós vamos entender o seguinte: crescente fértil. Vou acompanhar o texto lá para vocês, espera aí. Crescente fértil, ele ficou conhecido pela presença de grandes rios, por isso o termo crescente fértil. Grandes rios, condições possíveis para a prática da agricultura e da pecuária. É possível? É, por quê? Porque tem rio. Só a possibilidade de ter rio já dá abertura à possibilidade deles praticarem a agricultura e de criarem animais, tá? Exatamente, é a sobrevivência por conta da água, tá? O termo Mesopotâmia. Mesopotâmia remete à ideia de região entre rios. Dá uma olhada lá na 31, Arthur. Mesopotâmia significa região entre rios. Meso, ela vai trazer o significado de meio e pátamos, água. Mesopotâmia, juntando os dois termos, vai ser região entre rios. Tá? E os rios que estão presentes nessa região é o rio Tigre e o rio Eufrates. O Antigo Egito, por sua vez, ele corresponde a uma área que se desenvolveu ao redor de outro rio. A civilização egípcia vai se desenvolver ao redor do rio chamado rio Nilo. Então, apesar dos rios garantirem uma fertilidade para a região fértil, que é cercado por por desertos, os primeiros grupos humanos que ali se estabeleceram encontraram inúmeros problemas. Não era só chegar próximo ao rio e morar ali próximo ao rio.
Existem muitos problemas sérios por conta do rio. Fala um problema aí que pode acontecer, Wendel. Enchente. As cheias dos rios. Isso é uma coisa que pode trabalhar bastante. Se eles colocam promovem a prática da agricultura próximo ao leito do rio, o rio, quando enche, vai destruir tudo, vai levar toda a plantação. A mesma coisa em relação às casas, tá? Então, além deles lidarem com essas situações, existem inúmeros outros problemas, tá? Lá na página 31, Arthur, o quadradinho verde, leia para nós. Oi? Ah, tá. Você nem acompanhou aquele falou. Concordo. Vamos lá, crianças. Então, olha o que o Arthur leu. Diz o seguinte: os rios eram lugares geralmente hostis e imprevisíveis. Como, por exemplo, o que o Wendel falou em relação às cheias. Então, é difícil. Outro item lá embaixo, página 31, Ana Lídia. Vai, Ana. Isso. Diferiu da egípcia em muitos aspectos fundamentais, como os rios Tigre e Eufrates. Ao chegarem no Nilo, às vezes cheios, irregulares e às vezes improvisos. Os mesopotâmicos, diversamente dos egípcios, não podiam encarar a natureza como confiança. Muito bem. Crianças, o professor vai compartilhar a tela com vocês para vocês verem o que nós estamos comentando aqui na sala, tá? Aqui para vocês também. Só que como os alunos estão fazendo leitura, fica muito baixo para vocês, eu acredito que vocês não escutam, tá? A primeira parte eu já expliquei para vocês, que foi a leitura do Arthur. A segunda é sobre esse quadradinho laranja aí, a apostila, página 31. Nele está falando que os mesopotâmicos eram muito diferentes em relação aos egípcios. Por quê? Primeiro, que os mesopotâmicos ali, eles tinham uma instabilidade muito grande em relação aos rios. Os rios Tigre e Eufrates, eles eram totalmente imprevisíveis. As cheias eram irregulares, muitas vezes desastrosas, destruía tudo, eles precisavam retomar tudo do zero. Então, morar próximo ao rio, sendo mesopotâmico, era algo muito difícil, tá? Continuando, embaixo do texto aí, laranja. O processo de aproveitamento das enchentes dos rios resultou em um grande desenvolvimento tecnológico. Ou seja, esses grupos começaram a se tornar um pouco mais espertos para poder entender que eles precisavam aproveitar as cheias dos rios, tá? E aí, o que eles fazem? Vão criar obras grandiosas, como, por exemplo, barragens, diques, e além disso, surge a vontade das pessoas precisarem ali de conhecimento e planejamento. Para criar um dique ou para criar uma barragem, eles precisam se organizar. E tudo isso vai estimulando o cérebro humano, as suas organizações, para que eles possam, então, lidar com a situação das cheias. Tá? Tudo isso colabora para que a gente tenha hoje, por exemplo, controle sobre as cheias. Nós aqui em Campo Grande, nós temos regiões que uma simples chuva da tarde alaga. Vocês já viram noticiários? Uma chuva simples, a gente está aqui na sala de aula, de repente chega em casa para assistir o jornal, Campo Grande mudou, tem regiões que o carro nem passa. Hoje nós temos mecanismos que ajudam. O problema é, às vezes, investimento, né? Escoamento da água, que vai ajudar a resolver os problemas. Mas tudo isso já foi pensado, beleza? Aí o que acontece? Por esse motivo deles que precisarem ter conhecimento e se planejar, os povos que viveram no Egito Antigo e na Mesopotâmia foram responsáveis por criar fatores ligados à física, à matemática e à engenharia. Física, matemática e engenharia começou a ser organizada a partir dos egípcios e dos mesopotâmicos, tá? Lá que começaram alguns pensamentos voltados para física, matemática e engenharia.
Também houve depois a necessidade de aperfeiçoar os conhecimentos, observando, por exemplo, os astros e criando calendários que pudessem prever as enchentes, poder entender em que momento vai chover muito forte, tá? E o entendimento é o conhecimento dos astros. A partir daí eles começaram a ter uma ideia mais ou menos de qual é o momento que vai chover forte, quais são as chuvas que vão cair em quais localidades, tá? Conhecimento um pouco mais aprofundado. Na Mesopotâmia, depois disso, foi criado um calendário. Esse calendário tinha 12 meses, cada mês continha 29 dias. É o primeiro calendário que surgiu, tá? Um dos primeiros calendários. E esse calendário estava ligado às fases da Lua. A fase da Lua, como a gente já viu lá na primeira parte do nosso conteúdo, no início do primeiro bimestre, falando a respeito das fases da Lua. Conta ao total 29 dias. Então, o calendário deles possuía. O total de dias dava 354 dias no ano. As diversas atividades produzidas e a aquisição de novos conhecimentos fez com que surgissem as profissões. Então, a gente está vendo que não surgiu só a formação da civilização, mas também a criação da física, da matemática, da engenharia e também das profissões. Quais as profissões que precisavam, já que estão surgindo novos pensamentos? O camponês, o pastor, o carpinteiro, todas essas profissões começam porque precisava ter pessoas que conheciam aquela técnica. A técnica ligada ao carpinteiro, depois a técnica ligada ao sapateiro e assim por diante. As profissões elas são elaboradas, criadas de acordo com as necessidades. Falando, Lídia. Pode. Crianças, dá uma olhada na sociedade do Egito e da Mesopotâmia, página 32. Lá no quadradinho laranja, página 32 da apostila de vocês. Lá ele diz o seguinte. Professor, posso ir no banheiro? Stephanie. Oi. Vou dar um recadinho para a Stephanie, que eu já falei para o Davi agorinha, tá? Quando precisar ir ao banheiro ou beber água, não precisa liberar o áudio, só escreve lá no chat. Vou ao banheiro, vou beber água, para não atrapalhar a aula, tá bom? Ok, professor, desculpa. É só escrever lá no chat. Porque daí eu tenho que voltar a tela, eu tenho que desbloquear, então dá mais trabalhinho, professor, tá? Só escrever no chat. Crianças, lá na página 32, Arthur, vai começar a falar sobre a sociedade, elementos ligados à sociedade. Quais características estão relacionadas a essa sociedade, tá? Então, quando as sociedades se tornaram maiores e mais complexas, formaram-se grupos que se diferenciaram. Antes era todo mundo igual, todo mundo exercia a mesma função. Depois que a sociedade cresce, Lourenço, começam as diferenças sociais. Quem é mais importante, quem é o menos importante, e o menos importante ainda, quem vai lá desligar a luz, quem que vai levantar cedo para ordenhar as vacas, quem vai colher, quem que vai plantar, quem vai caçar. Então, a diferença das atividades, das tarefas, começaram a se tornar um pouco mais precisas, porque houve a necessidade. Uma sociedade grande, com muitas pessoas, precisa... remete à ideia da necessidade de uma organização. Então, o camponês ele vai ter uma diferença de uma pessoa que está ligada ao governante, ao rei, ao monarca. Tá? Ele não é igual, ele tem uma diferença. E essas diferenças surgem aqui com esses primeiros grupos. Tipo o quê? Tipo os vikings. Já assistiu? Exatamente, tipo os vikings. Começa a haver diferença social, tá? Quem é melhor, quem é pior, quais são as atividades que você vai realizar, você tem outras atividades. E aí a gente lembra a ideia da pirâmide social. O que é uma pirâmide social, João? É do mais importante para o menos importante? Exatamente. Tipo na escola. A dona da escola, aí a coordenadora, a diretora, a coordenadora. Legal.
Ali o professor colocou, ó, é uma escala da sociedade, tá? Essa escala, ela vai, como o João Matheus falou aqui, ela vai diferenciar os grupos do melhor para o menor. É uma pirâmide. Quem é melhor sempre está no topo. É igual nós consideramos na sociedade hoje, que é muito dividida. Tá? Nossa pirâmide social é gigantesca. E aí nós temos lá no topo as pessoas mais ricas. A nossa sociedade é medida por conta disso, tá? Exatamente. Bens e serviços, as pessoas possuem muitos bens. Então, pessoas ricas e vai descendo até chegar aos mais pobres, tá? Esquema de pirâmide. É esquema de ideia de pirâmide. Por que põe tudo de graça na mão, assim ainda tem salário? Ainda ganha salário. Crianças, e aí a gente leva em consideração o seguinte, essas sociedades começaram a ser hierarquizadas, ou seja, começa a ter essas diferenças. Ô, Miguel, se você fosse colocar ali, ó, a pirâmide do Egito, quem que estaria lá no topo? Quem é? Lá na apostila. O faraó e sua família. Depois sacerdote. Depois desses funcionários. E por último, os escravos. Essa é a pirâmide social do Egito. E na Mesopotâmia, ô Lourenço? Rei, nobre. E por último, os escravizados. A base da sociedade sempre é o mais pobre, tá? Ela é até maior, ó. Lá no topo são poucas pessoas. E na base, que é maior, vocês estão vendo que lá é maior, porque lá em cima, né? É uma pirâmide. Na base, geralmente, é o grupo maior. São os mais pobres, tá? Estão na base da pirâmide. Crianças, página 32. Vocês vão fazer leitura do texto aí que está escrito aí em Salmão. E depois vocês vão responder letra A, letra B, letra C e letra D. Trabalhem a interpretação, gente. Tá facinho essa atividade, tá? Prestem atenção. Eu vou selecionar já os alunos que vão participar. Aqui na sala de aula presencial e quem está em casa. Para começar, vai ser o Vitor, vai falar a primeira resposta, já está me devendo, porque não fez agora. A Maria. O Miguel. Professor, e eu posso responder? Espera aí, o Arthur. Ana Lídia. Ana Lídia vai falar a letra D, Vitor a letra A, Maria a letra B e o Miguel a letra C. Quem está em casa, o Arthur vai responder a primeira pergunta. Vou responder qual? A primeira, a letra A. O Davi vai responder a letra B. A Sirlene vai responder a letra C. E o Marlos não vai sair da sala. Marlos, fica aí, calma, que não é tão difícil assim. E o Marlos vai responder a letra D. É só ler com atenção, Marlos, não precisa ter medo. Vai lá, leia com atenção, é bem fácil. Leia o texto em Salmão e responde as perguntas.
Olá, professor. Então, o que as pessoas que já terminaram poderiam fazer? Oi, João. Quem já terminou, o que faz? Quem já terminou vai aguardar. Ok. Professor, posso falar como que aqui é a resposta? Oi, Arthur, fala. Eu posso falar a resposta da A? Não, espera aí, deixa todo mundo terminar. Davi, você terminou, Davi? Sirlene, terminou, Sirlene? Marlos, terminou, Marlos? Sirlene, responde. Terminou a atividade, Sirlene? Senhor, Terminou a atividade? eu já tô terminando, professor. Tá bom, tô aguardando. Vamos lá, galerinha, acelera. Senhor. Galerinha, o professor vai corrigir aqui na sala de aula, presencial, e depois com vocês, tá? Só um minuto. Ok. Já estão começando a correção? Já, espera um instante aí, João.
Sirlene, você está aparecendo na reunião, Sirlene. Qual é a confusão que você está arranjando, Sirlene? Vou até tirar foto para te mostrar. Não, professor, é porque me tiraram da reunião. E por que Aí você está me acusando, falando que eu tirei? Não, eu perguntei se o senhor tinha me tirado da reunião. Eu não acusei ninguém. Porque apareceu assim, o anfitrião da aula te tirou da reunião. Não, eu estou explicando o conteúdo aqui para quem está na sala e já explico para vocês. Só um instante. Tá. Obrigada, professor. Vocês em casa, só mais um momento, tá? Espera mais um pouquinho, rapidinho. Agora vocês que estão em casa, por gentileza, eu estava falando aqui para quem está aqui na sala de aula, a importância da interpretação. O texto, ele compõe 4 linhas. O texto, ele compõe 3 linhas, na verdade. A última linha é só uma palavra. O texto, ele tem 3 linhas. O aluno do 6º ano, ele tem a capacidade de fazer, de trabalhar a interpretação, tá? Então, o texto, ele está claro e as perguntas também estão claras. Então, o que eu exijo de vocês é trabalhar a interpretação, prestarem atenção naquilo que vocês estão lendo. O primeiro aluno a participar é o Arthur. Fala, Arthur, leia a pergunta e a sua resposta. Aqui, ó. A. De acordo com o texto, qual era o melhor trabalho no Antigo Egito? Aqui, ó, coloquei assim, ó. O trabalho de escriba. Muito, exatamente, Arthur. O trabalho do escriba. João Mateus, a resposta correta é o trabalho dos escribas. Tá correto. Parabéns. Depois, quem vai participar é o Davi, que está em pé, né, Davi?
Que tal você sentar no seu lugar, Davi? Davi, qual é a pergunta, letra B, e a resposta? Em que consistia esse trabalho? Que não paga impostos e não é obrigatório a pagar. Não, ou não é obrigado a pagar. Só isso? Professor, tem Olha a pergunta, ô, mandaram Davi, todos. que eu falei sobre interpretações. O que a Stephanie está falando está errado. Presta atenção. Em que consistia o trabalho? O escriba faz o quê? Fala, João Mateus. Ele escreve? Deixa eu falar. De acordo com o texto que está falando, quem trabalha escrevendo não paga impostos, não é obrigado a pagar. Eu posso falar, professor? Muito bem. Ou seja, Professor? o escriba, ele vai escrever. Letra B, vocês vão escrever aí como resposta, Davi. Apaga e escreve de novo. Quem trabalha escrevendo. Ou consistia em escrever. Consistia em escrever. Professor, eu falo com a minha B? Escriba, exatamente. Ô, professor, posso falar junto com a minha resposta? Qual a resposta, Sirlene? Ele trabalha escrevendo cartas e ele não tem que pagar impostos. Muito bem, pode deixar assim, Sirlene. Exercício letra C, quem vai participar é a Sirlene. Sirlene, faz a pergunta letra C e responde. Qual era a vantagem desse trabalho? Ele poderia escrever. Ele pode escrever e não precisa de enxada, picareta ou cesto fazer. Ó, você respondeu de uma forma um pouco confusa, mas é exatamente isso, tá, Sirlene? Eu coloquei... A vantagem do escriba, presta atenção, Sirlene. Sirlene, eu não vou explicar para você, você está conversando aí, você está ocupada, tá? Quando você estiver desocupada, eu explico para você, já que você não está dando atenção ao professor. Então, para quem não fez ou fez e está errado, gente, vocês têm que colocar aí. O escriba, ele não fazia trabalho cansativo e não pagava impostos. Ele não fazia trabalho cansativo e não pagava impostos. Essa é a resposta certa. Mas posso deixar assim, professor? Ô, professor, a C, posso lá a minha C? Pode. A minha C ficou assim, ó. Não pagar impostos, não mexer com enxadas, picaretas, o cesto, não terá que guiar o gado e será poupado de qualquer canseira. Perfeito, Stephanie, exato, correto. O último é o Marlos. Marlos, leia a pergunta e responda, Marlos. Acho que ele não está aqui na aula. Eu vou ver, eu acho que ele tá. Vamos ver. Ele tá sim, ele tá sim. Ele tá sim. Ele tá com o áudio desligado. Vai, Marlos. Professor, eu vou chamar ele, tá? No WhatsApp. Cadê o Marlos? Fala comigo, Marlos. Sirlene, você tem que cuidar das suas coisas, Sirlene. Deixa que o professor resolve com o Marlos. Cuida das suas coisas.
Mandei mensagem lá no grupo para ver. Depois eu converso com a tia Kézia para ver se acha o responsável do Marlos para saber se ele está assistindo a aula ou não, tá? Viu, Sirlene? Deixa que o professor resolve. Continuando, gente. Eu preciso que vocês possam analisar exatamente isso. Qual seria o pior trabalho no Antigo Egito? Fala, professor João. Escravizados. Não, João. Qual é, de acordo com o texto, qual é o pior trabalho? O pior trabalho... Já entendi. Não terá de transportar a enxada, a picareta, o cesto, não terás que guiar o arado e serás poupado a todos os tipos de canção. Quem faz isso? Os escravizados? Os camponeses. Corrija aí, apaga aí, tira escravo. O pior trabalho seria dos camponeses. O pior trabalho seria dos camponeses. É. Terminamos a página 32, o professor vai dar a sequência, tá? Continuar o conteúdo, explicando outras informações a respeito da política e da economia. Antes disso, nós vamos falar sobre o papel da mulher, tá? Como que a mulher ela é levada em consideração em relação a essa sociedade. Então, no Egito Antigo, as mulheres tinham uma posição social um pouco mais importante se comparada à posição da mulher na Mesopotâmia. Em relação à posição da mulher, a mulher no Egito ela tinha uma posição um pouco mais importante, tá? Um pouco mais importante. No Egito, as mulheres poderiam ter propriedades, comercializar produtos e até serem herdeiras do trono, se tornarem rainhas, tá? Se tornando ali a faraó. Eram comuns os casamentos consanguíneos, isto é, entre parentes de sangue. Isso acontecia principalmente na família do faraó, pois se acreditava que o casamento de irmãos ou parentes próximos poderia manter a integridade do sangue divino. Então, casar irmãos, no Egito Antigo, casar irmãos ou parentes próximos era uma ideia de dar continuidade ao sangue divino. Hoje a gente sabe que sim, traz problemas, tá? Relacionados à formação. Mas para eles, o seu conceito, a ideia é que eles poderiam estar tendo esses casamentos, tá? Casamento consanguíneo entre irmãos ou parentes mais próximos. Tipo, numa novela que eu assisti, que era 1000 anos antes de Cristo. 2 primos se casaram. Não se casaram com outra pessoa de outro povo, porque para manter... Isso, exatamente isso, para manter aquela ideia ali. Isso mesmo. Depois, gente, levamos em consideração que a mulher na Mesopotâmia, ela fica totalmente submissa ao marido, tá? Ela fica subordinada ao homem. É o homem que vai tomar as decisões e orientá-la. Primeiro é o pai, depois que ela se casa é o marido. Ela não tem autonomia. Isso na Mesopotâmia. Tipo, o pai dela morreu e ela só tem ela não é casada. Ela manda em tudo? Quem vai mandar é o irmão dela. Certo? Mesmo e se ela não tiver? Se não tiver, é o tio. E se não tiver? O homem mais próximo, ela vai ter e vai comandar tomar decisões por ela. Tá? Por exemplo, nós temos sociedades aonde, aí eu estou falando de ser mais velho. Mas, tipo, professor, e se não tem nenhum homem na família, só o marido? E o marido ou morre ou se separa, ela toma tudo? Aí fica um pouco impossível não ter nenhum homem na família, né? Ela vai ter um irmão, um tio, tá? Aí o que vocês estão colocando é
são situações esporádicas, né? É probabilidade, talvez conhecesse. Mas a ideia que vocês têm que ter é que sempre ela ficava subordinada ao pai e depois ao marido, tá? Tem sociedades que a mulher ela fica tão submissa ao homem que depois que o marido morre, ou quando o marido morre, quem manda nela é o filho. Independente da idade, é o filho que vai tomar as decisões pela mulher, tá? Por ela. Então, Professor, a torta do filho é só. Eu acho achocolatado. Agora. Isso é assim. ficou chocado? Não, professor, eu fiquei assim, ó. Eu falei que tipo, se o filho fosse uma criança, por exemplo, os filhos de hoje em dia, eles iam pedir, tipo, me dá o celular. Agora, eu quero chocolate quente. Sim, vamos lá, Davi. Falando a respeito do termo política, tá? Então, na região do Crescente Fértil existiam vários povos, tá? Ou sociedades, para coordenar as relações entre os diversos povos e as relações interiores começaram a surgir governos. Ou seja, eles precisariam ter um líder, tá? Esse líder, ou representante ali desses grupos, era quem ia tomar as decisões e organizá-los. A sociedade cresceu, se transformou, a organização e a liderança é algo muito importante, tá? Aí nós temos ali a diferença entre os termos Estado com letra minúscula e Estado com letra maiúscula. Estado escrito com letra minúscula faz referência a uma divisão política e geográfica de um país, tá? Ele é composto ali, sinônimo por unidade federativa. Então, o nosso estado do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, esses são estados escritos com letra minúscula. Quando fala estado com letra maiúscula, ela se refere a tudo que está envolvido na administração, tá? Estado com letra maiúscula está falando de governo, tá? Não é mais essa divisão geográfica, política e geográfica. Faz referência à administração, tá? O Estado. Quando falamos a respeito da pesquisa de vocês aí, cidade e Estado, o termo cidade e Estado, ele faz com que a gente possa entender que as cidades, elas eram autônomas, elas possuíam autonomia. É como se cada cidade fosse um país. Por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul possui inúmeras cidades. Se nós fôssemos cidades-estados, significaria que nós éramos independentes, autônomos. Nós não temos relações nenhuma com outras cidades, a não ser uma troca comercial, talvez. Do contrário, nós seríamos um país, tá? A ideia, gravem isso na cabeça de vocês, a ideia de cidade-estado é como se aquela cidade ela fosse autônoma ao ponto de ser um país. Podia até ser pequenas cidades, igual vocês veem aqui no mapa da página 30. São pequenas cidades próximas umas às outras, só que elas são autônomas, são cidades-estados, ou seja, elas são independentes. É como se cada uma delas fosse um pequeno país, tá certo? Continuando ainda na página 33, ele diz o seguinte: na região mesopotâmica existiam vários povos, sumérios, acadianos, assírios, amoritas, caldeus, entre outros inúmeros. Desde muito cedo, o Egito ele foi dividido em dois reinos. Antes era somente o Egito, de repente o Egito ele foi dividido em dois, tá? O Baixo Egito e o Alto Egito. Se vocês forem analisar o mapa da divisão do Egito, o Baixo Egito ele fica em cima e o Alto Egito fica embaixo. Tá? É inteligente. Norte e Sul, mas essa diferença é só uma ideiazinha que é contraditória, tá? Mas, no contrário, seria Alto Egito em cima e Baixo Egito embaixo, tá? Essa mudança do Baixo Egito estar na região mais acima e o Baixo é só uma subdivisão, tá? Menés, ele foi um dos faraós, tá? Grave o nome Menés, que daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade. Ele também foi conhecido como Namer. Ele foi o que unificou o Alto Egito e o Baixo Egito, tá? Por volta do ano 3000 a.C. Ele se tornou o primeiro faraó da história egípcia. No entanto, ele não chegou a acumular tanto poder quanto alguns outros faraós. Ele foi o primeiro faraó, chamado Menés, e qual foi a ação que ele fez? O que ele fez? Isso, Menés.
O que ele fez foi, o Egito estava dividido, o que ele faz é juntar tudo. Não existe mais Alto Egito e Baixo Egito. Tudo é uma coisa só, que é o Egito. Atividade, página 34. 34 não, desculpa. Página 36. Vamos lá. Apostila, página 36, tem 2 exercícios. Hã? A 34 e 35 é só uma ilustração? É, só uma ilustração. Ah, eu falei 35 para vocês? É, né? Tá certo. Isso, 36. A 34 e 35, o professor já havia comentado com vocês, né? A gente já analisou a imagem. Pode. Galerinha, quem está em casa, atividade na apostila, página 36. Vamos lá. Ok, professor. Professor, é pra responder 2 também? Minha filha, o senhor tá ocupado. É pra Stephanie, responder 2 também? Stephanie, o que você precisa? É pra responder 2 também? Qual é o sentido de você responder a 1 e não responder a 2? Faz sentido? Não. Sirlene, quando algum aluno for falar com o professor, não é para você liberar o áudio, desde que o professor resolve, tá? Façam com atenção, por favor.
Galerinha que está em casa, e aí? Terminaram a atividade? Muito bem. Marlos, cadê você, Marlos? Professor, quase eu não estou te escutando. A sua voz está muito baixa. Marlos. Sua voz está muito baixa. Beleza. Marlos, como é seu nome? Quê? Que dia é hoje? Você disse, prof? Que dia é hoje, Marlos? 8 de abril. Como tá baixo, se você tá conseguindo me ouvir? Tipo, tá muito baixo. Tá Mas eu bom. consigo ouvir um pouco. Fazer o que, amigo? Não tem o que fazer, tá? Eu tenho que colocar o ouvido. Então, aumenta o seu volume aí para ver se consegue me ouvir e começa a participar. Não sai mais da sala quando o professor for chamar seu nome. Professor, eu vou sair da aula? O que você precisa, Stephanie? Fala. Eu perguntei se eu já posso sair da aula por causa que eu já terminei. A aula termina 3 horas, falta 1 minuto, tá? Crianças, terminaram a atividade ou não? Ok. Vai dar o horário, eu vou parar a gravação com vocês e em seguida a gente vai, daqui a pouco, sair da aula, tá?